Olá, bem-vindos ao Explicador. Hoje a gente vai mergulhar fundo em Testo Junkie, de Polby Preciado. É um livro que parte de um gesto bem simples, passar um gel na pele, mas que se desdobra no manifesto poderoso que quer virar de cabeça para baixo o que a gente entende por corpo, por política e até por desejo na nossa época. E é com essa frase, com esse ato tão íntimo que tudo começa. Essa ação de aplicar testosterona na própria pele é o ponto de partida para uma jornada, sabe? Uma jornada que conecta o corpo de uma pessoa com a política global, com a história do capitalismo e, quem sabe, até com o nosso futuro. Então, o nosso caminho hoje vai ter 5 paradas. A gente começa com o experimento do Preciado, depois passa pela crítica dele aos sistemas de gênero, aí a gente explora a teoria dele sobre um novo tipo de capitalismo. E no final, a gente chega na pergunta: e se a gente pudesse hackear o nosso próprio corpo? Vamos começar então pelo experimento em si, os primeiros encontros do Preciado com a testosterona. E olha, ele não pega isso com o médico, não. Ele decide usar por conta própria, transformando o próprio corpo numa espécie de laboratório pirata, fora das regras do jogo. A experiência que Preciado descreve é muito detalhada. Primeiro tem o silêncio, uma espera de 1 ou 2 dias em que nada parece acontecer. E, de repente, algo muda. Mas não é uma agitação, não é um barato qualquer. É uma clareza mental, sabe? Uma lucidez absurda e um impulso quase incontrolável de agir, de se mover pela cidade. E aqui está o pulo do gato. Preciado faz questão de dizer que, diferente do speed ou da cocaína, a testosterona não te dá uma euforia artificial que depois te derruba. Pelo contrário, é uma sensação de força que, segundo ele, reflete uma capacidade real e expandida dos músculos do cérebro. A sensação é de verdade. E, claro, esse experimento todo não é só pela onda, né? Ele obriga a Preciado a se fazer umas perguntas bem cabeludas. Como alguém que se define como feminista, ele se questiona: que tipo de feminista eu vou ser agora? Um transgênero viciado em feminismo? A experiência no corpo força ele a repensar toda a teoria. E esse ato de tomar testosterona é, mais do que tudo, um ato político, uma recusa. Preciado não está tentando mudar de uma caixinha para outra dentro do sistema. Ele está, na verdade, tentando quebrar todas as caixinhas. Essa aqui é provavelmente a declaração mais radical do livro. Em vez de escolher uma das 2 opções que o sistema oferece, Preciado busca um terceiro caminho. Ele se torna uma espécie de pirata de gênero, um hacker que pega para si a tecnologia dos hormônios sem pedir licença para ninguém, nem para o Estado, nem para a medicina. E agora vem uma parte genial, que é como o Preciado conecta essa transformação superpessoal com uma mudança histórica gigantesca. Ele usa a história da própria família, a ascensão e a queda de uma oficina de carros, como uma metáfora para o fim de uma era, a do Fordismo, e o começo de uma coisa totalmente nova. Ok, vamos mergulhar nisso. O que exatamente é essa nova era que o Preciado identifica? Ele dá um nome bem específico para ela: o regime farmacopornográfico. Esse é o conceito central da obra. Para Preciado, o poder hoje em dia não age mais só pela disciplina, como era na época das fábricas. Ele age direto no nosso corpo, nas nossas moléculas. A parte fármaco são as drogas, os remédios. E a parte porno são todas as mídias, as imagens, as tecnologias que produzem e gerenciam nossos desejos. A mudança é brutal. Pensa só. Na era fordista, o capitalismo pegava aço e transformava em carros. Hoje, a matéria-prima é a nossa própria vida. Nossa excitação, nossos órgãos, nossos dados, nossas moléculas. O sistema não produz mais só objetos, ele produz a gente. E o que move essa nova economia? São os esteroides, a pornografia que chega em qualquer lugar do mundo, os antidepressivos, o Viagra. São os circuitos digitais e até pedaços modificados dos nossos corpos, o tecno-sangue, o tecno-esperma. E aqui está a grande sacada. A indústria não só oferece a cura para um problema que já existe. Ela, na verdade, ajuda a criar esse problema. Nossa depressão vira Prozac, nossa masculinidade vira testosterona, e de repente a gente já nem sabe mais o que veio primeiro, se foi a condição ou o produto. É o produto que acaba nos definindo. Certo. Então,
se essa nova economia produz sujeitos, que tipo de sujeitos a gente está se tornando? Como ela nos molda? Preciado nos chama de sujeitos tóxico-pornográficos. Isso quer dizer que as nossas identidades hoje são definidas pelas substâncias que a gente consome e pelas tecnologias que a gente usa para gerenciar nosso corpo, nossa mente e nossos desejos. E aí ele joga essa lista provocadora para a gente pensar. Sujeitos Prozac, sujeitos silicone, sujeitos Viagra. Ele argumenta que essas coisas não são só produtos que a gente consome. Elas se tornaram as categorias que nos definem, talvez mais do que qualquer outra coisa hoje em dia. E tudo isso nos leva a uma ideia que é, no fundo, muito radical. Gênero e sexualidade não são verdades naturais que estão escondidas dentro da gente. Não. São tecnologias que podem ser projetadas e aplicadas. Para Preciado, o sexo não é algo a ser revelado, é um produto de design. É sex design. Certo. Então, se os nossos corpos viraram as novas fábricas e se nossas identidades são produtos, quer dizer que a gente está preso nesse sistema? Ou será que esses mesmos corpos podem ser o lugar de uma revolução? Preciado nos deixa com essa provocação, esse experimento mental. Imagina só, se a masculinidade é, no fundo, uma molécula que se faz em laboratório, o que aconteceria se mulheres cisgênero começassem a usar essa molécula em massa? Se qualquer pessoa pudesse produzir masculinidade, qual seria o valor da versão dita natural? Mas atenção, a ideia não é simplesmente que as mulheres virem homens. A proposta é muito mais radical do que isso. É criar novas formas de existência que quebram as normas. Preciado chega a imaginar corpos que usam testosterona e que ainda assim podem menstruar ou engravidar. Ele imagina tecno-homens que podem dar à luz. E aqui está a lição mais importante. Os efeitos que a gente associa à testosterona, a força, a libido, os pelos, não são inerentemente masculinos. Eles são só efeitos que, historicamente, foram monopolizados por corpos de homens cis. A masculinidade, portanto, não é um destino biológico, é um resultado político. E é com essa ideia que a gente encerra o nosso explicador. A grande provocação do Preciado é nos desafiar a enxergar nossos corpos não como coisas fixas, naturais, dadas, mas como plataformas tecnovivas, como palcos onde a política, a tecnologia e o desejo se encontram. E a pergunta que fica no ar é: se o seu corpo é uma plataforma, que tipo de imaginação política você escolheria materializar nele?